comigo nesse canal, Desvendando Seletivo Militar, é o nome do nosso programa e você não pode perder a aula de hoje. Que bom que você está aqui, fico muito feliz porque você está aqui comigo assistindo essa aula, acompanhando esse canal que está trazendo de forma inovadora todo o seletivo militar, provas anteriores para você que quer ser aprovado. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso programa e hoje, no nosso terceiro episódio, será sobre multiplicação e divisão de fração. Vamos ver como que cai na prova, vamos ver a interpretação, que é a parte principal para o aluno, é saber interpretar o problema, e depois a execução, é o passo a passo que ele precisa fazer para responder e acertar, é claro, né? A questão ou as questões de multiplicação e divisão que pode aparecer na sua prova do Colégio Militar. Então continua aqui comigo no canal que hoje eu vou mostrar para você as ideias de multiplicação e divisão que você precisa saber para poder resolver o problema. Segundo passo, como resolver o problema depois que você já sabe, essa ideia aqui é de multiplicação, então como que eu faço multiplicação de frações? Você vai aprender hoje aqui comigo. Se for divisão, você vai também aprender a regrinha da divisão, que é uma única regra só da divisão, simples e fácil para você resolver e acertar e gabaritar aí as questões do Colégio Militar que cair de multiplicação e divisão de fração. Então fica aqui comigo, não sai daí, se ajeita na cadeira, pega papel e lápis com borracha para você fazer as suas anotações e vamos responder questões de provas anteriores. Muitos alunos já aprenderam comigo esse passo a passo que eu vou passar hoje aqui para você no canal, nesse vídeo, vou passar o passo a passo e nós já tivemos aí muitos alunos que já aprenderam, já foram aprovados nos seletivos militares anteriores e com você não vai ser diferente, comigo também você vai aprender, mesmo que você ainda não tenha visto aí na sua escola no 5º ano. Geralmente as questões de frações, o conteúdo de frações, o professor só passa lá para o finalzinho do ano e não dá tempo para você aprender frações para fazer a prova do seletivo militar. Por isso, aqui no meu canal, já agora no início do ano, a gente já está aqui estudando questões de provas anteriores para você se preparar para o seletivo que vai vir aí no final do ano. Então fica aqui comigo, curte essa aula, compartilha com um coleguinha que você sabe que vai fazer também a prova e vamos estudar frações, vamos aprender de forma fácil, simples e rápida para você ser aprovado no seletivo do Colégio Militar. A primeira coisa que você precisa aprender para responder uma questão de multiplicação de fração é interpretar o problema. O problema você vai interpretar da seguinte forma: quando ele fizer perguntas que uma fração estiver dentro da outra. Uma fração dentro da outra significa que você vai multiplicar, certo? Essa é a primeira ideia, mas tem um segredinho que eu vou revelar para você. Se aparecer dá, de ou dó no problema, esse problema é um problema de multiplicação de fração. Por exemplo, quando tiver dá, dé ou dó no problema, você vai saber que é uma multiplicação. Por exemplo, essa daqui eu coloquei de forma direta. 3/5 de 15. 3/5 de 15. Olha o dia aqui, ó. O DI em matemática, especialmente nas frações, é uma multiplicação. Lembra da aula de adição e subtração de frações, onde eu falei que o que é no caso E, é uma soma? Tem até um exemplo lá da prova que eu coloquei, né? Qual a área do jardim e da horta? O I é uma soma, uma adição. Aqui na multiplicação vai ser o DI. O DI pode ser DI, pode ser dá ou pode ser dó. Nós vamos ver já já, não se preocupa, nós vamos ver já já como é que foi que eles colocaram nas provas anteriores e a gente vai identificar esse DI e esse dó para saber se é uma multiplicação ou não, tá bom? Como é que você deve fazer ao se deparar com um problema desse? 3/5 de 15. No lugar do DI, a gente vai colocar a multiplicação 3/5 vezes 15. E como é que você deve fazer aqui na multiplicação? A multiplicação, você vai multiplicar o numerador com o numerador
e o denominador com o denominador. No caso aqui, o número, essa outro número aqui é um inteiro, é 15. Não tem ninguém aqui embaixo como denominador. O que é que a gente vai fazer? Multiplicar o de cima com o 15. 3 vezes 15 dá 45. E embaixo, como aqui não tem ninguém, é como se fosse um elemento neutro da multiplicação. 5 vezes 1 é 5. Mesmo que não tenha nada aqui, é como se tivesse 1. Ou então você só repete o de baixo porque não tem ninguém para multiplicar, certo? 45 dividido para 5 dá 9. Compreendemos então que 3/5 de 15 é igual a 9. Fizemos a multiplicação e depois fizemos aqui a divisão, que deu uma divisão exata. 45 dividido para 5, 9. Eu vou fazer no desenho para você ver como que é no desenho. Eu amo fazer fração no desenho, gosto de trazer isso para você, porque eu sei que isso vai te dar a compreensão melhor. Vou colocar no desenho. Eu fiz aqui o desenho, ó, 15 barrinhas em, ó, 5, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 barrinhas dividido em 5 partes, ó. Então, eu peguei, no caso, são 3 barrinhas. 3 de 5 que dá 15 barrinhas, certo? Agora, dessas 5 aqui, ó, só 3 são pintadas. Então, dessas 5 eu pinto 3, dessas 5 eu pinto 3 e dessas 5 eu pinto 3. Então, das 15 que eu tinha aqui, nessas 3 unidades, eu tinha 15 pedaços. Desses 15 pedaços, 3 foram pintados de cada 5. Eu separei em 5. Por que eu separei em 5? Você pode estar se perguntando. Porque aqui o meu divisor é 5. Então, eu dividi aqui em 5 partes. Essas 15 aqui, eu dividi em 5 partes. 5, 5, 5, deu 15. Das 5 partes, eu pintei 3 de cada. 3, 3, 3. Então, é 3/5 de 15. Quanto que dá 3/5 de 15? Agora, a pergunta é, quantas foram pintadas? Então, quantas foram pintadas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lembra da resposta que deu lá, que deu 9? Vou fazer bem aqui novamente, ó. 3 vezes 15 dividido por 5 aqui, ó. 3/5 vezes 15. Aí, 3 vezes 15, 45, dividido por 5 igual a 9. São essas 9 barrinhas aqui que estão pintadas. Viu só? Compreendeu? Coloca aí no comentário se você compreendeu, se você não compreendeu. Fala comigo no direct, manda mensagem que eu vou te responder. A multiplicação, a ideia principal que você precisa ter é essa. Se tiver um di, um dó, um dá, entre ali as duas frações, pode ser duas frações, pode ser a fração com o número inteiro, como foi aqui, né, nesse exemplo que eu coloquei, você vai multiplicar. E a regra? Só tem uma regra, e uma regra muito fácil, muito simples, que você não vai esquecer. Multiplicação de frações, regra. Multiplica o de cima com o de cima, numerador multiplica com o numerador e denominador multiplica com o denominador. De cima com o de cima e o de baixo com o de baixo, você vai montar a nova fração, que é a fração produto daquele problema. Multiplicação de fração não tem dificuldade. Multiplica numerador com numerador e denominador com denominador e já acha a resposta. Não tem dificuldade nenhuma. Vamos agora para a parte da divisão de frações. As ideias das divisões com fração são as mesmas ideias das divisões normais de números inteiros. A ideia de separar mesmas quantidades, dividir igualmente. Eu já falei para você desde o primeiro vídeo desse programa aqui. A fração, a divisão em partes iguais. E aqui também é a mesma ideia de divisão. O diferencial que a divisão de fração tem é a sua regra. Ela só tem uma regra só tem uma regrinha de divisão de fração. E a regra é, repete a primeira fração. Então, quando eu vou dividir duas frações, 4/3 dividido para, tirar o 1, dividido para 2/3. Eu tenho aqui essa divisão, 4/3 dividido para 2/3.
Qual é a regra? A regra é: repete a primeira fração, repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. Essa aqui é a única regra de divisão com fração. Se chegou um problema e nesse problema você teve a ideia de divisão, de separar em partes iguais, o que é que você vai fazer? Você vai pegar as duas frações, vai repetir a primeira fração, vai multiplicar, então a divisão vai sumir, vai virar uma multiplicação e vai inverter a segunda fração. O que é inverter? É trocar, o denominador vai para o lugar do numerador e o numerador vai para o lugar do denominador. Essa inversão, ela acontece para que essa divisão seja realizada. A regra da divisão é essa. Resumindo, nós não dividimos frações. Nós multiplicamos uma fração pelo inverso da outra e é assim que faz a divisão de fração. Vou mostrar para você um exemplo na prova que caiu de divisão de fração e vou mostrar para você no desenho. Você sabe que eu já gosto de trazer as ideias e as noções de fração no desenho e eu vou mostrar para você no desenho qual é a ideia. Então, muito simples, muito fácil, você vai gostar, você vai compreender. Vamos repetir comigo a regra da divisão de fração. Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Essa é a forma de resolver qualquer problema de divisão de fração.